Boa noite a todos. Eu não tenho a AP, nem vou ter. Eu, aliás, até tenho um segundo telemóvel daqueles antigos sem internet para não perturbar a minha vida em geral. Quanto mais para ser abanada por António Costa. Quer dizer, volto já. Se for preciso até veio para ficar. Se for preciso, deixo mesmo de ter telemóvel, porque isto é uma questão de liberdade, de direitos fundamentais, é uma questão do sistema democrático. E eu lembro que, se calhar, passou despercebida uma frase muito perigosa, a de António Costa, que, contra a Comissão de Proteção de Dados, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que veio dizer que isto é uma medida autoritária e totalmente ineficaz, a própria Associação dos Profissionais da Polícia, que vieram dizer não nos ponham nesse papel, porque nós, lembraram, e muito bem, os próprios polícias, o que era fiscalizar o isqueiro, a licença de isqueiro no tempo da ditadura. Conheço dezenas de médicos que tornaram públicos nas suas páginas que tinham a app e que iam retirá-la a partir do momento em que ela fosse obrigatória. E, portanto, António Costa está completamente sozinho nisto, desnorteado, porque isto é um sintoma, como muitos referiram, de desorientação, porque o problema de fundo não foi resolvido. E qual é o problema de fundo? O problema de fundo é que a pandemia começou em janeiro na China. Em março não havia máscaras e agora está uma segunda vaga que foi prevista por todos os cientistas e nós temos menos médicos no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos no início. Porquê? Porque, pese embora as contratações não conseguem substituir aqueles que saíram para o setor privado e os que se reformaram e a questão não é só o número de médicos, é quantas horas é que eles lá estão, porque nós não temos nenhuma atração para a exclusividade no SNS. E nós não temos os privados nem requisitados. António Costa fez requisições civis aos enfermeiros, militares aos motoristas, até agora não fez nenhuma requisição civil aos hospitais privados para aumentar o número de camas. Além disso, o número de camas também não nos diz nada. Inclusive quando a pandemia começou. Alguns hospitais privados fecharam e agora abriram para fazer as cirurgias lucrativas que não estão a ser feitas no SNS. E sobre isto António Costa não tem dito nada. Agora, a frase perigosa, eu vou citar quase ipsis verbis, é de Rui Rio, que é o único partido que veio secundar António Costa, em que diz: não apoiamos porque não é ineficaz, porque se for ineficaz nós apoiamos uma redução dos direitos, liberdades e garantias. Ora, é exatamente este raciocínio, ou seja, é o raciocínio em nome de que existe um perigo maior e, portanto, nós podemos suspender a democracia. É assim que funcionam as ditaduras. Na União Soviética, não é porque Stalin tinha uns bigodes assustadores que aquele regime vigorou. A ideia é preciso suspender a liberdade porque nós estamos permanentemente sob ameaça estrangeira, uma ameaça nuclear. Se vocês dizem mal do partido, vocês põem em causa a nossa sobrevivência, inclusive a ameaça nuclear. Portanto, não era só a pandemia, pode cair aqui uma bomba e acabar com uma parte do país. As ditaduras, como a China e outras, aliás, na China existe essa app porque não há liberdade. E, portanto, não é possível. O que nós temos, as medidas para combater uma pandemia, primeiro é preciso ver os números que temos. É preciso ver se a maioria destes doentes são graves ou não, etc. E, portanto, olhar para o número dos cuidados intensivos. É preciso dotar o SNS de meios que não tem. Nós entramos e saímos de uma pandemia e os médicos não foram aumentados €1, os enfermeiros não foram aumentados €1. Esta é a realidade que o país está a viver. A final da Liga dos Campeões. Pois, ganharam um prémio e dão um jogo de futebol, não é? Não se faz. Agora, o problema é um problema de princípio. Esta app podia ser extremamente eficaz, que não é. O problema é que não se consegue seguir os rastreios. Mas o problema maior, eu nem sei se é possível seguir rastreios com o grau de contaminação que nós temos. O problema é que serviços de saúde é que nós temos para responder. Mas nós nunca podemos abdicar dos princípios fundamentais da democracia em nome do medo. Porque hoje é António Costa a definir o medo, amanhã é o outro a definir o medo. E o medo vai-nos toldando a liberdade, a capacidade de movimentar e, sobretudo, a capacidade crítica. E, portanto, é um dever patriótico criticar esta medida e não aceitá-la.